Homens produzem o hormônio androsterona pelas glândulas apócrinas, concentradas onde existem pelos no corpo. Mas ela não pode ser chamada de droga do amor. As mulheres, no geral, detestam o cheiro dos homens. A androsterona tem um cheiro almiscarado no começo, que depois se torna parecido com o da urina. Em Viena, na Áustria, o biólogo evolucionista Carl Grammer chefia a pesquisa mundial pelos feromônios humanos. Logo no início da sua pesquisa, Grammer descobriu que há um ponto no ciclo menstrual feminino em que as mulheres passam a gostar do cheiro acre da androsterona que antes lhes desagradava. De repente, no ponto de ovulação, os homens passam a cheirar bem. Os homens atraentes, principalmente, cheiram bem. Portanto, para os homens, a androsterona é um radar eficiente para o acasalamento, repelindo as mulheres a menos que estejam férteis. Mas a ligação entre o interesse sexual da mulher e o cheiro do homem é mais complexo que isso. A água salgada das glândulas de suor do homem se misturam à androsterona das glândulas apócrinas e juntas elas propiciam o crescimento das bactérias que vivem na pele. É uma área de procriação microscópica que dá a todo homem um cheiro único. É um cheiro com o qual as mulheres estão nitidamente sintonizadas. Elizabeth Oberzalker, que faz parte da equipe de Grammer, encontrou a maneira perfeita de capturar essa essência masculina. Colocamos esses rapazes correndo na esteira porque queremos que eles suem bastante. Queremos descobrir se existe a preferência específica pelo odor de algum deles que seja comum a todas as garotas, ou se existe uma espécie de sistema de combinação no qual uma garota prefere o odor de um rapaz e outra prefere o odor totalmente diferente daquele. Os homens deixam suas características peculiares nas camisetas suadas, e elas contêm muito mais informações para uma mulher do que eles imaginam. Considero o odor um sinal muito interessante porque ele nos afeta num nível totalmente subconsciente. Na verdade, é impossível interferir no que o odor faz conosco, como ele é percebido e tudo mais. O processamento do odor no cérebro está muito ligado às respostas emocionais. Não só as respostas emocionais, mas também as genéticas. Existe uma conexão íntima entre o nosso cheiro e o chamado complexo principal de histocompatibilidade, ou CHP. O CHP é uma parte do nosso DNA que determina quais doenças nosso sistema imunológico está equipado para combater. Existem cerca de 100 genes nessa região, cada um com muitas variantes diferentes. Não há duas pessoas com a mesma combinação no CHP e não há duas pessoas com o mesmo cheiro. Até agora, não sabemos como o sistema imunológico afeta o nosso cheiro, mas existem indícios científicos de que eles estejam ligados. Nosso sistema imunológico determina quais as bactérias que podem viver na nossa pele. E são essas bactérias que definem o cheiro do nosso suor. E como as mulheres reagem ao cheiro das camisetas suadas? A resposta básica não é muito surpreendente. Infelizmente, a maioria dos cheiros não é assim muito sexy. E às vezes é difícil sentir a diferença entre esses cheiros. É. Mas nem todas as mulheres pensam dessa forma. Um dos cheiros eu não achei desagradável. Ele era suave, não era tão intenso. E não fiquei desapontada com ele. Uma das mulheres gostou muito de um dos cheiros, talvez por 2 motivos. Primeiro, ela estava no período fértil, ou seja, a repulsa geral que teria pelo odor masculino estava bastante diminuída. Segundo, o seu CHP, seus genes de imunidade, obviamente, combinavam muito bem com os genes dele. Oberzalker e Grammer descobriram que a mulher só gosta do cheiro do homem em 2 condições. Primeiro, a mulher tem de estar a 1 ou 2 dias da ovulação. Segundo, os genes C do homem têm de ser significativamente diferentes dos seus. Esse resultado já foi reproduzido em várias partes do mundo, inclusive no laboratório de Marty Hazelton, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. O que as pessoas preferem é que os cheiros corporais sejam diferentes dos seus. Assim você recebe genes diferentes de cada um dos pais. A imunidade de quem recebe genes diferentes do pai e da mãe é superior à do que herdam os mesmos genes dos dois.
Vamos ver. No fim de semana a gente tava deitado e ele tava assim. Daí ele perguntou, por que você tá fazendo isso? Eu tava assim, olha. Eu tava com a cara totalmente enfiada na axila dele. Eu quero deixar Meu bem claro Deus. que eu não transpiro tanto assim. Se eu fosse comparar o cheiro do Rex a um vinho fino, eu diria macio, maduro e delicioso. Muito bom, gostei disso. Obrigada. Achei que você ia dizer almiscarado e envelhecido. Não, de jeito nenhum. O nariz pode, de fato, ajudar a mulher a farejar um bom parceiro na época do ciclo menstrual em que é mais provável conceber. Mas a equipe de Oberzalker acredita que o olfato feminino também tem outra função, a de afastar a mulher dos parentes. Para testar a teoria, eles realizaram uma variação do teste com a camiseta suada. Entre as camisetas que foram avaliadas, Oberzalker colocou uma que pertencia ao irmão ou pai da mulher. Diante do cheiro de suor de alguém da sua família, as mulheres tiveram uma reação acentuadamente negativa. Esse desagrado quanto aos parentes próximos é uma repulsa sexual. É um odor sexualmente repelente. Hoje, acreditamos que o papel principal da aversão a odores semelhantes seria uma rejeição ao incesto, pois indivíduos com parentesco próximo têm sistemas imunológicos muito semelhantes e, portanto, odores muito semelhantes. O incesto é um tabu social porque é uma bomba relógio biológica que resulta em filhos com sistemas imunológicos altamente vulneráveis. Não é de admirar que a natureza tenha colocado a rejeição ao incesto nas mãos de um cheiro tão profundo que mal temos consciência dele. Os cientistas evolucionistas acreditam que os primeiros seres humanos dependiam muito mais do olfato do que nós dependemos hoje. Na pré-história, havia muita incerteza quanto à proximidade do parentesco de uns com os outros. Vivendo em grupos de famílias estendidas, é bem possível que você tenha um parentesco bem próximo com pessoas que nem são chamadas de irmãos. Por isso, detectar o parentesco não seria tão fácil quanto simplesmente saber quem você chama de irmão. Como as pessoas poderiam detectar essa informação? Na verdade, através do cheiro do corpo. Tudo evolui. 2009. 200 anos do nascimento de Charles Darwin. Meu nome é Alfred Goethe, sou psicólogo e psicoterapeuta. Como psicoterapeuta, eu lido com o lado emocional das pessoas. As emoções podem ser expressas por todas as partes do corpo, e um modo de demonstrar emoção é o aplauso. O aplauso é uma recompensa imaterial. O aplauso é contagioso. Um aplauso forte é uma ode à vida, uma ode à alegria. Hoje, a destruição acontece diante dos seus olhos. Mas também as criações que estão por vir. Grandes destruições e o mundo do futuro. Novos episódios hoje, a partir das 9, sem interrupções, no Discovery Channel. Na Escócia, Lisa Dubrine está investigando outro aspecto da rejeição ao incesto. Ela transforma rostos masculinos em versões femininas deles mesmos, para ver como os homens reagem a essas irmãs virtuais. Podemos gerar a versão irmã deste homem, calculando as diferenças entre o seu rosto e um rosto padrão de homem. Este é um rosto padrão de mulher que nós vamos transformar para que ela se pareça com uma irmã dele. Você pode ver como ela ficou com as sobrancelhas mais angulosas e o queixo um pouco mais quadrado.
Então aqui temos este homem, sua versão irmã. Ela tem algumas características faciais que são semelhantes às dele. Bom, hoje o que nós vamos fazer? Dubrine pediu a esses 5 homens que avaliassem 5 mulheres quanto ao seu sex appeal. E para saber se eles se reconheceriam nelas, pediu também que avaliassem o quanto elas inspiram confiança. Muito bem, vamos começar com o primeiro rosto. Os homens não têm ideia de que estão olhando para versões femininas deles mesmos. Na média, os resultados mostram que não achamos atraentes rostos que se parecem conosco. Percebeu que um dos rostos era parecido com você? Eu não percebi. E eu dei a mim mesmo nota 5 para sex appeal e 6 para integridade. Eu não me achei muito atraente, não, mas digno de confiança, isso eu achei sim. Parece que o nosso cérebro usa tanto o olfato quanto a visão para evitar que nos acasalemos com pessoas que podem nos dar filhos pouco saudáveis. Homens e mulheres que estão caçando disputam um jogo de gato e rato, avaliando uns aos outros enquanto promovem o próprio sex appeal. O nome mais comum desse jogo? Paquera. Como é que eu paquero? Bom, eu não me dou mal. Eu começo sorrindo bastante e também mexo no meu cabelo. Eu acho que eu paquero com os olhos, com os movimentos do corpo. Não sou do tipo agressivo. Fico na minha e procuro captar algum contato visual. Eu tenho cabelo comprido. Geralmente eu jogo o cabelo um pouco e faço um olhar sexy. É um jogo que sabemos jogar por instinto e em nenhum lugar ele é jogado com maior urgência do que numa sessão de encontros rápidos. Eu sou muito